Bom, gente, então agora vamos à caça às bruxas. Caça às bruxas. Vejam só. E as bruxas são os pastores da Igreja Maranata que não ligam o satélite. Olá, meus irmãos. Desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Sejam muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. Hoje nós vamos comentar a escola bíblica da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 30 de julho de 2023, que, mais uma vez, foi comandada por Gedeu Tigueiros, que é o presidente e o fundador da Igreja Maranata. E para nós comentarmos esta EBD, nós temos aqui hoje a Roseli Pereira e o Joaquim Wallace de Souza. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Bem-vinda, Roseli. Bem-vindo, Joaquim. Se quiserem dar as boas-vindas, tem 1 minuto. Amém. Irmãos, é com prazer que estamos aqui mais uma vez, tentando aqui esclarecer. Se você ainda tem alguma dúvida, né, que a Maranata se trata de uma seita e não de uma igreja evangélica, nós estamos aqui para ajudar você a se posicionar, a encorajar, e quem sabe você um dia resolve deixar de lado essa seita Maranata, porque, olha, moça, é uma arapuca, viu? Joaquim. Estamos aqui para trazer luz diante de trevas tão tenebrosas, de mentiras contadas há 54 anos. Estamos dispostos a ir às últimas consequências para trazer a verdade para você. E você pode notar que há um grupo do presbitério que não quer que você saiba a verdade. Estão escondendo alguma coisa de você. Muito obrigado, Roseli. Muito obrigado, Joaquim. Bom, meus irmãos, a gente vai comentar até onde der, dentro do tempo que nos está disponível. Mas vejam, antes eu queria até fazer uma observação, não sei se quem assistiu a EBD percebeu, mas assim que Gedeu Tigueiros ele entra para poder fazer a sua apresentação, já aparece aquela tarja vermelha fazendo referência à proibição de utilização daquele conteúdo publicado no YouTube em razão da proteção que eles dizem que tem de direitos autorais. É lógico que isso nós vamos ainda discutir na justiça, eu estou aguardando, porque o YouTube deu a eles 10 dias úteis para eles apresentarem um processo contra mim. Então, quando eles apresentarem o processo contra mim, nós vamos discutir essa questão na justiça e depois, então, de solucionada essa questão na justiça, nós vamos saber se podemos ou não podemos realmente passar os trechos da própria aula de Gedeu Tigueiros, como nós vimos fazendo. Se o judiciário, o poder judiciário disser que não podemos, não faremos. Se disser que podemos, faremos. Então, vamos fazer segundo o nosso direito e a nossa justiça, tá bom? Então, era a primeira observação que eu queria fazer. E então, por enquanto, até que tenhamos uma solução sobre este caso, nós vamos apenas fazer a referência ao que foi falado na Escola Bíblica Dominical. Inclusive, eu tenho aqui a transcrição do que foi dito, eu posso repetir exatamente as mesmas palavras de Gedeu Tigueiros, mas se você quiser, você vai lá, eu vou deixar o link na descrição para que você possa conferir e se certificar que nós estamos falando ou reproduzindo exatamente o que foi dito nesta EBD que nós vamos comentar hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre um caça às bruxas que aconteceu nesta EBD. Uma coisa muito interessante, mas eu vou deixar este assunto para o final. Vai ser o último assunto que nós vamos tratar. Então, dos meus apontamentos aqui, eu queria trazer aqui os apontamentos que eu levantei, os primeiros, e deixar que os irmãos comentem. Olha só, quando, então, inicia a EBD, uma coisa que me chamou a atenção foi que Gedeu Tigueiros ele já começa dizendo que tem muita gente nova chegando, porque eles estão muito interessados em aprender esta novidade da Igreja Maranata sobre o livro de Cantares. Então, ele falou que tem muita gente que está vindo agora
porque eles estão assim interessados neste estudo de Cantares de Salomão, que já tem 1 ano e ele não passa do capítulo 5, inclusive agora ele voltou a repetir que vai ficar, não, aqui nós vamos continuar aqui no capítulo 4, capítulo 5. Eu fiquei assim sem acreditar que ele vai continuar massacrando os irmãos com aquela mesma história. E vocês vão ver a mesma história de sempre, os guardas da cidade, a igreja que vai ficar, porque tirou o manto, porque tirou os calçados, porque ela vai apanhar dos guardas. Ou seja, vocês vão observar, se vocês assistirem, que a escola bíblica dominical, ela é 99% teologia do medo. E 1% aqui foi o caça às bruxas que nós vamos comentar ao final. Bom, mas então sobre essas pessoas, essa quantidade de pessoas que estão chegando interessadas nesse estudo de Cantares, os irmãos querem comentar alguma coisa? Vamos começar aqui com a Roseli. Quer falar sobre isso, Roseli? É interessante, né? Porque ele fala que estão chegando um monte de gente, né? Ele se engrandece. É como diz o Joaquim, eles ali dentro, né, parece que vivem no País das Maravilhas, né, Joaquim? Porque ele não cai na realidade. Eu não sei que monte de gente é esse, porque as fotos que mandam, que aparecem no Facebook, as notícias que nós temos, que as igrejas estão cada vez mais vazias. E é interessante que ele fala assim, estão aceitando a doutrina, essa nova doutrina. Gente, uma igreja evangélica, cristã, a pessoa que chega é um novo convertido, que entregou o seu coração ao Senhor Jesus, que aceitou o Senhor Jesus como Salvador. É isso que eu entendo quando a pessoa se converte a Cristo, ao Senhor Jesus. Mas ele não, você vê como parece uma seita mesmo, ele usa até essa metodologia mesmo. Estou aceitando aqui essa doutrina, essa coisa nova, e é nova mesmo, porque nova não, né? Tem já 1 ano. Tem 50 anos, né, Joaquim? Mas a gente sabe que dos tempos para cá ele está inovando. Ele está mudando a configuração, né? Ele tá inovando. Você vê que uns dias atrás aí ele ficou falando Gente, aquilo é um absurdo. Fé imputada, fé quadrada, fé arredondada, fé... Agora já mudou. Daí, mais para trás, era igreja sacerdotal, igreja... Falo, gente, que coisa, ele não tem mais o que ficar inventando, né? Olha, hoje até comecei a assistir, fui indo, mas é indigesto, né? A gente assiste porque tem que ligar o filtro, né? A gente assiste para filtrar e ver se aproveita alguma coisa. Realmente, se a gente ligar o filtro, não aproveita nada. E na vida prática dos irmãos, creio que não aproveita nada. E dizer que está chegando gente nova, olha, eu duvido muito mesmo, né? Tinha que dizer aí, cadê os números, cadê... Tô esperando o censo, viu? Tô com curiosidade, quero ver o censo. Aí nós vamos passar pela prova dos nomes. Saber mesmo se a seita Maranata está crescendo ou se tudo é mais uma invenção de Gedeu Figueiros, né? Joaquim, eu até, antes de passar para você, deixa eu até acrescentar uma informação, porque durante esta EBD, ele fez menção ao número de inscritos no canal, né, que é 600 e tantos mil lá, e a impressão que eu tive é que ele está confundindo o número de inscritos de canal com o número de membros da Maranata. Ele está entendendo, então, que na medida aumentar o número de inscritos é aumentar o número de membros ou o número de salvos. Então, ele fez essa referência, inclusive, para dizer que os membros da Igreja Maranata, eles estão acomodados. Por quê? Porque o número de inscritos não está crescendo. Então, ele ainda põe a culpa nos membros pelo fato do número de inscritos não estar crescendo. Agora, o número de inscritos, Joaquim, já neste mesmo assunto, é o número de membros? E será que está realmente chegando esse monte de gente nova que ele diz? Na realidade, ele está pagando uma nota alta para a Revista Oeste, né? Uhum. A Revista Oeste está propagandeando que eles abriram mais de 1.500 igrejas. Mentira de novo, né? Tá, pastor Sólia? Eu gosto de estar falando porque nós somos cristãos, né? O Efésios 4:25, né? Diz assim, ó, pelo que deixai a mentira e falai a verdade com o vosso próximo, porque somos membros um dos outros. Então, são mentirosos, inclusive o Gilson contou uma mentira deslavada hoje, Gilson,
Por favor, Jesus. Sendo idade dessa, meu irmão, me ajuda, tá? Ele contou, pastor, uma experiência. Não sei se eu pegou, não sei se eu, né? Contou uma experiência que um irmão, né, estava orando pelos colegas de trabalho e passou o link da escola bíblica dominical. E aí, o irmão, a pessoa que recebeu, viu que o vídeo era muito longo, eu vou passar o dedo aqui e vou ver onde vai parar. E na hora que parou em cima, estava falando uma mensagem e que o rapaz falou assim, essa mensagem veio para mim, revelada por Deus. E logo ele foi batizado por causa do link. Então ele não se converteu, ele se converteu ao link, entendeu? E no minuto 41:40, ele fala que só tem 687 mil inscritos, e ele quer mais. Isso. E ainda fala mais ainda. Esse negócio de pastor sair para rua, para evangelizar, isso é conversa fiada. Isso é para quem guarda o 7º dia, isso é para quem guarda Maria, os dois termos, tá? Porque isso é só passar o link que está tudo resolvido. Então agora eles inovaram de novo. Antes era a vinheta que salvava, né? Que eu lembro do pastor Wallace Rossetti, eu estava no dia, falando que ia despedir uma irmã, mas a vinheta impediu que ela fosse despedida, porque tocou no telefone dela. Ela estava escolhida para ser despedida. Então agora o Jurandir mudou. E não precisa de Jesus Cristo mais. Agora é o link. Mas, pastor Solo, só um detalhezinho, eu queria que os irmãos que estão iniciando esse vídeo, eles podem tirar as conclusões erradas da gente. Por que nós só ficamos falando da Maranata? Primeiro, nós convivemos lá. Mas a Maranata, o Jurandir vestiu nela um vestimenta de igreja cristã. Ela não é cristã e nem igreja. Eu faço um desafio para os irmãos para achar na EBD de hoje a palavra Jesus Cristo. Eu faço um desafio para os irmãos a achar na EBD de hoje a palavra Jesus Cristo e achar algum atributo de Deus durante a EBD do Jurandir, que eu chamo ela de EBD doida. Entendeu? Porque Jurandir, o pastor Solo, ele está falando isso, que ele quer obrigar Deus a salvar a Maranata e perder todo mundo. Isso aí. Oh, irmãos, uma coisa que eu notei, e eu até posso falar aqui o que foi dito exatamente, mas antes disso, eu queria saber se vocês perceberam isso também. Porque em boa parte, acredito que quase que na totalidade, você observa que Gedeuti, ele dá mais ênfase e fala mais tempo sobre a igreja infiel do que sobre a igreja que ele chama de fiel, que é a igreja Maranata, né? Então, quer dizer, ele fica o tempo todo falando sobre uma igreja que vai ficar, sobre uma igreja que vai ficar, sobre uma igreja que não vai subir, sobre uma igreja que os guardas, né, que somos nós, os guardas da cidade somos nós, vocês sabem disso, né? Somos nós que somos os guardas da cidade, somos os ex-membros. Então, quer dizer, parece que ele, de fato, ele não consegue ter na mensagem dele uma palavra de amor, de graça, de misericórdia. Por que não ter uma palavra? Então, se ele entende que o problema, que ele acha que o problema maior não são os ímpios, ele chegou a dizer isso, o problema não são os ímpios, o problema é a igreja infiel. Ou seja, é o problema para ele, né? Porque a igreja infiel que ele chama, em boa medida, são os ex-membros, e agora me parece que esta EBD, ele, assim, estava caracterizando muito bem o próprio pastor Anchieta Carvalho, né? Então, ficou insistindo muito na igreja infiel, na igreja infiel, na igreja infiel. Então, quer dizer, mas então não tem uma palavra de amor, de misericórdia, de graça, de perdão e de salvação, então, para essas pessoas? Ou seja, é só palavra de juízo. Então, quer dizer, boa parte é só palavra de juízo. E a concentração, né, na igreja infiel. Então, isso, assim, me pareceu bastante estranho. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que parece que ele falou da pregação, de pessoas que estariam, então, gente que, como o Joaquim falou, pessoas que estão indo para a igreja para ouvir pregação e congressos e não sei o quê. Me parece
que ele está um pouquinho aí incomodado com alguma coisa que está acontecendo relacionado à igreja do pastor Anchieta Carvalho. Eu não sei se estão dizendo para ele que tem muita gente saindo para assistir os tais dos congressos, ouvir os pregadores famosos que o pastor Anchieta Carvalho está levando lá, para ouvir pregação lá, e ele está sabendo disso, que está havendo assim, uma atração das pessoas da Maranata pela igreja do pastor Anchieta Carvalho, e por isso ele fica o tempo todo nos guardas da cidade, a igreja que vai ficar, a igreja que... Então, não sei, vocês perceberam isso ou foi só uma impressão minha? Começa então pela Roseli. Eu observei também que ele disse que existem 3 categorias. É a igreja fiel, a infiel e os ímpios. Eu falo, gente, que negócio é esse? Primeiro que o pouco que eu entendo de teologia, aliás, não precisa nem entender de teologia, para saber que igreja é uma só. Só existe uma igreja no mundo. Igreja, eclésia, é aqueles que saíram, né? Que saíram para fora, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Então, a igreja fiel não é uma coisa da cabeça, de infiel. É porque ele quer dizer que as outras denominações são apenas igrejas infiéis, que são tudo infiel ao Evangelho, né? Talvez a Cristo. Mas, olha, pelo que a gente observa, a Maranata de igreja fiel é aquela palavra que é... Já viu aquela... A cópia fiel, quando se fala assim, não, essa cópia aqui está adulterada. A cópia fiel ela tem que ser idêntica. Fiel é ser idêntica, ser igualzinho. E a gente vê que a Maranata não tem nada de igreja fiel. Se for olhar por esse tempo que ele está dizendo, a Maranata eu classifico como a infiel. Isso sim, né? Não com relação aos membros, não temos nada contra os membros, mas a doutrina que ela aplica, uma doutrina totalmente infiel com a palavra de Deus. Não tem embasamento bíblico nenhum, não tem nenhuma doutrina da Maranata que se salva. Aí hoje ele ficou batendo esse negócio de igreja fiel, ficou falando de governo, não sei se o Saulo vai lançar essa pauta aí, ele falou muito de governo, de corpo, desses negócios todos. Por quê? Porque ele quer mostrar que a Maranata, ela é um corpo e que tem um governo. Quem é o governo? É o próprio Chedeuti. Ele é o governo. Então, ele que manda, que desmanda, ele faz o que ele quer. Né? Isso é ser igreja fiel? Uma igreja que ele mesmo falou assim, não, os de fora não precisam perdoar, nem com mais que os de fora. Então, igreja fiel à palavra de Deus é uma igreja que perdoa, uma igreja que conhece o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, e que põe em prática, e que traz aulas para que possa trazer, né, algo prático, a vida prática das pessoas, que não tem nada para nada ali dentro. Não tem, eu digo que essas mensagens, esses EB2 aí do Chedeuti, como diz o Joaquim, essa EB2 dele aí não traz nada para a vida prática de ninguém. Ninguém ali vai se tornar um cristão melhor assistindo essas aulas do Chedeuti. Então, a igreja fiel, olha, Chedeuti está passando longe, viu? Então, para mim, só existe uma igreja e existem aqueles que não creem em Cristo, né? Que é outra categoria. Mas, olha, dizer que a Maranata se classificar como igreja fiel está longe disso, viu? Está bem longe. Joaquim, então, até para poder te ajudar aí, não sei, talvez você aí mais próximo, né? Você que tem muitos contatos, saiba dizer se está acontecendo alguma coisa, se tem alguma coisa relacionada realmente com a igreja do Anchieta. Eu vou repetir aqui, olha, só para você, para ver se te ajuda, o que ele falou. Então, hoje ele insistiu em dizer o seguinte, que agora a questão ela é pessoal. Então, vejam só o que ele disse, olha só. A mensagem agora é individual. Um será levado e o outro será deixado, sempre naquela relação, olha só, a igreja Maranata vai subir e os outros vão ficar, né? Aí ele diz assim, ó, muita gente se esconde nesse negócio, porque é nossa igreja, porque nós, quer dizer que a igreja vai para o céu. Então ele está tentando agora, a vida toda foi o nosso grupo, né, no nosso meio, aqui no nosso meio, sempre foi esse negócio, a igreja, a obra, e agora ele está dizendo não, que agora é individual.
que então não tem esse negócio de nossa igreja, porque quer dizer que a igreja vai para o céu. Não, agora é individual, né? Aí ele continua dizendo o seguinte, ele não está na que ficou de jeito nenhum. Ele está dizendo assim, então a pessoa que está falando da nossa igreja não está na igreja que ficou de jeito nenhum, porque ele tem todas as características da igreja fiel. Ele até errou, ele era para dizer infiel. Aí ele diz, ó, ele ama, ele sabe quem é Jesus, os irmãos querem ver, daqui para frente, a igreja que vai ficar, ela vai descrever Jesus fielmente. Então, ele tá querendo dizer o seguinte, que esta igreja que vai ficar, que não é a Maranata, lógico, né? É uma igreja que conhece muito bem Jesus, que descreve muito bem Jesus e que as pessoas estão interessadas neste grupo. E ele está querendo dizer, não é o grupo, agora a questão é individual. Será que é isso mesmo, Joaquim? Ou realmente eu estou equivocado aqui, eu estou sem entender o que ele está dizendo? Bom, é isso mesmo que você ouviu aí. Inclusive, eu marquei esses pontos aqui, né? Ele disse que aqueles que saíram, inclusive aqui no minuto 29:15, né? Ele fez uma situação da saída do povo do Egito, que negócio todo e tal. E aí ele disse o seguinte, a igreja infiel, anda descalço e tal e tal. E ele falou assim, ó, no 33:58 ele dizia, a igreja que diz que amava a Cristo ficou. Ele está fazendo alusão à igreja do Anchieta. Porque a cola no sapato dele é Anchieta, tá? Pois esqueceu do compromisso. Entende só? Ele quer que as igrejas evangélicas tenham compromisso naquilo que está na cabeça dele, do Jureti, sabe? Então, ele está perdendo membro, assustadoramente perdendo membro. As igrejas locais estão, aquela meia dúzia, 10 pessoas pingado. A igreja aqui no centro de Vitória, que era a igreja que tinha mais gente, que era a Duque de Caxias, que culto de meio-dia enchia de gente, está caindo nos pedaços, parecendo que virou casa mal assombrada, sabe? Virou casa mal assombrada. Ele falou assim, a igreja que diz que amava ficou, esqueceu do compromisso. Eu pergunto, pastor Solo, compromisso com quem? Com Jureti? E quando fala igreja fiel, a gente for na palavra, 1 Timóteo 3,15, né? A igreja de Cristo é baluarte da verdade. Eu pergunto, que dia que o Jureti e a turma dele contou verdade? Que dia que ele prestou conta dos dízimos? Quando é que ele disse o resultado do processo da operação entre irmãos? Quando é que ele disse o resultado do processo? Irmãos, roubaram mesmo, quase 30 milhões, nós pegamos bem os caras, expulsamos da igreja. Não, os caras continuam. Você está entendendo? Só 2 pessoas foram absolvidas do processo todo. E foram presas 19 pessoas. Então as outras foram culpadas e de alguma forma fizeram algum acordo. Então, pastor Solo, falta verdade. O Jureti falta com a verdade. Entendeu? Então, igreja para ele, fiel é a dele. Infiel é o resto, e de preferência Anchieta, né? Porque Anchieta é carismático. Anchieta é carismático. Anchieta tem um grupo que sai e visita e abraça. Entendeu? E Jureti é só o link agora. Só o link que resolve tudo. Entendeu? Pois é, Joaquim. Então, eu vou falar, então, exatamente sobre essa questão do link. Mas só uma observação, porque você falou da questão dos processos. 2 pessoas foram absolvidas, realmente, olha, então, realmente, eles têm uma sentença absolutória dizendo, realmente, você é inocente, as acusações, elas não se encaixaram com você. Você não praticou esses fatos. 2 pessoas. Outras pessoas realmente fizeram uma transação, que a gente não tem os detalhes, né? Mas algumas também tiveram a prescrição, né? Algumas tiveram a prescrição, ou seja, nem julgadas foram por conta da prescrição. Mas olha só, vamos então falar aqui da evangelização agora, porque eu achei bastante interessante, porque tinha hora que eu não sabia se ele estava falando da evangelização da Igreja Maranata ou se da evangelização de outras igrejas. Escuta só o que ele disse, ó, preste atenção até para vocês me ajudarem a entender, porque ele é muito confuso, né, vocês sabem. Então ele diz assim, ó, os irmãos querem ver a situação de marasmo que se encontra, de certa forma, o homem. Então ele falou que é o marasmo. A sua dormência, todo mundo fala em evangelização. Ele está dizendo, todo mundo fala em evangelização. Está um grupo aqui, num estado,
aqui para fazer um movimento. Então, eles, olha, lá no estado tem um grupo que está fazendo um movimento. Para uma movimentação, uma evangelização. Para que isso? Então, eles dizem, ó, tem um grupo que está no estado, está fazendo uma evangelização. Eles dizem, para que isso? Para que fazer evangelização? Né? Invenção, quer dizer, fazer evangelização para Gedeuti é invenção. Eu fiquei perplexo. Evangelizar, então, é uma invenção, quer dizer, quem foi que inventou isso, né? É movimento, evangelizar é movimento. E ele diz mais, por que não ensina? Passa o link das mensagens. Então, quer dizer, agora, evangelização é passar o link das mensagens dele. É incrível, né? Quantos anos de história da igreja, né? E agora, evangelizar é passar o link das mensagens de Gedeuti, quer dizer, você não tem o corpo a corpo, você não pode fazer um trabalho, né, de enfrentamento mesmo em determinados locais, né, locais às vezes até de difícil acesso e tal, mas isso não. E é interessante que a gente vê, eu pelo menos já vi várias vezes, outro dia uma irmã mandou uma filmagenzinha que ela fez, que ela estava num supermercado e tinha um grupo na rua da Maranata lá, fazendo lá, cantando os louvores, fazendo uma espécie de evangelização, mas só por isso que eu fiquei sem entender. Será que ele está falando da Maranata? Ele está criticando os próprios irmãos da Maranata que estão indo para a rua para evangelizar? Ou ele está falando de outras igrejas? Então, eu não entendi. Mas é só para complementar. Vejam o que mais que ele diz. Ele passa o link das mensagens, só isso. Cadê? Ele não sabe o que é evangelização, quer dizer, quem não passa o link não sabe o que é evangelização. Evangelização é passar link do Gedeuti. Eles estão pensando que evangelização é sair para o meio da rua. Ora, mas eles estão fazendo isso. O Marcelo Ferreira não está fazendo isso com um grupo de jovens lá? Uhum. Eu tenho vídeos aqui que eu não coloco, é claro, né, porque até para preservação das pessoas que estão ali. São pessoas de boa fé, são pessoas de boa vontade, né, muitas vezes são jovens e eu não mostro. Mas eu tenho diversos vídeos aqui do grupo do Marcelo na rua, e Gedeuti está dizendo, eles estão pensando que evangelização é sair para o meio da rua, e pega um aqui e outro ali, e não resolveu nada. Aí, ó, aceitou Jesus? Aceitou? O Senhor recebeu a bênção, recebi, graças a Maria eu tô curado. Aí ele, olha só, não tem nada a ver, é uma coisa desconexa, não liga com o resto lá. Então, a evangelização, ele está se referindo ao grupo dos católicos? Ah, pois é, agora eu estou guardando um dia da semana, agora está falando dos adventistas. Que negócio é esse? Que evangelização é essa? Então vejam aqui, a igreja está aí, fiel, os recursos estão aí, todo mundo evangelizar até o último. Não é grande evangelização que vai ser feita. Tem que ser feita uma grande evangelização, mas vamos usar os mecanismos, os recursos que nós temos, ou seja, mandar link. Os meios que nós temos. Aí ele diz o seguinte, o obreiro, o pastor, o diácono não é capaz de pegar um telefone e passar para uma pessoa aqui. Então agora ele está criticando os membros da igreja dele. Ele falou de uma evangelização de rua, que eu não sei quem é que ele está falando, se é da igreja, se é da católica, se é dos evangélicos, mas ele diz que evangelização de rua não precisa, é só mandar o link de Gedeuti. E aí ele critica os membros, dizendo assim, olha, os membros não estão passando o meu link, né? O diácono, o obreiro, não está passando o link. Aí ele diz assim, ó, você tem que ensinar, né? Às vezes tem uma pessoa de mais idade, o meu irmão está aqui, você está com 70, 80 anos e não sabe mexer com isso, então ele está dizendo o seguinte, você tem que ensinar até os mais velhos a mandar link, porque eles não sabem, você tem que ensinar, você tem que parar. Eu vou te ensinar agora aqui. Nós temos temos dito pastores, temos tido diáconos, temos tido pessoas que nem são pastores, mas estão atentos a isso aqui. Toda a igreja tem que estar unida nesta hora. Ele não tem que parar de evangelizar. Parou em 687 mil. Então, 687 mil é o número de inscritos, não tem nada a ver com... você não sabe se são salvos, se são só pessoas que... Alguém falou, olha, se inscreve lá no canal lá, porque Gedeuti quer ter 1 milhão até outubro. Ele colocou essa meta, que ele vai ter 1 milhão de inscritos até outubro, e agora está confundindo o número de inscritos com o número de membros, com o número de salvos, com a evangelização. Eu fiquei aqui, achei uma bagunça. E ele disse assim, ó, aí parou, que chegou nos 687 mil, parou. Aí eles parou por causa de quê? Ela tem que continuar evangelizando. Todo dia você tem gente nova para conversar, todo dia você tem. Então sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? É porque ela não está comprometida, ela está dormindo, ela está acomodada, ela está deitada, é isso. Está falando da igreja dele, está falando...
ele está falando dos membros da igreja dele, da Maranata. Está dizendo que essas pessoas estão acomodadas. Ele está falando que elas são a noiva lá, que ele diz que está dormindo lá, que ficou lá do capítulo 5. Aí você, uma hora, é uma confusão, você não sabe quem são essas pessoas. Mas, enfim, isso é evangelização, né? Evangelizar para Gedeuti é mandar o link dele. Não é sair para a rua, não é corpo a corpo, não é falar de Jesus. E se falar de Jesus e a pessoa aceitar, também não serve de nada. E é interessante que isso vai contra o que o próprio Gilson falou, né? Que uma pessoa lá aceitou Jesus. Enfim, é uma coisa meio confusa, mas eu vou deixar para vocês comentarem essa questão aqui da evangelização, dos links, dos 687 mil. Quer começar, Roseli? Você falou muita coisa, deixa eu ver se eu consigo Falei muita comentar. coisa. Muita coisa, eu não anotei nada, mas vamos lá. Bom, primeiro, pelo que eu percebi, né, ele atirou para tudo quanto é lado, começando com a Anchieta aí. O negócio dele, ele está muito incomodado com a Anchieta, isso a gente sabe. É uma ferida que abriu que ele vai levar até o fim da vida dele, porque ele não se conforma com a Anchieta ter saído desse sistema. Ele até hoje ele não se curou disso e não tem o que faça ele se curar disso. Não tem aula do Luiz Eugênio que faça ele se curar. Pode ele ficar lá assistindo todo final de semana a aula do Luiz Eugênio, ser o primeiro aluno da turma ali, que ele não vai se curar desse negócio. Olha, Anchieta, vou mandar um recado para você. Você deixou ele bem tristezinho, viu? Olha, dá dó do bichinho, viu? Tá triste, viu, Anchieta? Até hoje ele chora toda noite do travesseiro. Mas ele tentou ali jogar primeiro, mirou no Anchieta, depois mirou nos católicos, depois mirou nos adventistas, aí ele mirou em si mesmo. Aí ele falou do negócio de marasmo. Eu falo, gente, que coisa mais cheia de marasmo do que a Maranata. Falou em marasmo, esse escudo da Maranata. Ninguém aguenta mais isso. Agora eles estão até mudando, né? Que bom. Estão lá unidos em família, joga todo mundo lá naquele buraco lá e fica lá puxando corda para cá, fazendo umas brincadeirinhas. Já viu nas imagens do Facebook? Falou, olha, tá vendo? Aí fez momento de lazer, tudo que era movimento que eu escutava na minha época, eles estão fazendo tudo igual. Tudo. Olha, nós já participamos muitas vezes de seminários, né, depois que saímos da Maranata, e realmente é de manhã, é aula, né? Nós temos aulas, temos as palestras, e detalhe é livre para você fazer ali o seu momento de lazer ali. Os jovens, então, tem gincana, tem um monte de coisa, não tem. Como é que chama, Solo? Aquele negócio de talento, como é que é? Show de talentos. Várias coisas, né, que eles fazem, né? Até piscina, tem tudo, né? Olha, eles estão fazendo a mesma coisa, então, e vão chegar lá. E o Luiz Eugênio está indo devagarinho com esse negócio de cura interior, daqui a pouco vai começar com a unção do Caicai, vai começar a derrubar a gente lá. Aí eles estão lá com um chacoalho, batendo uns negócios, daqui a pouco vai estar todo mundo batendo palma também durante o culto. Eles estão, por quê? Porque eles sabem que o marasmo é grande ali dentro. Ninguém aguenta mais aquela mesmice. Todo culto, você já sabe que hora começa, que hora que termina, o que vai ser. Até o tal dos ridom lá, os dom, eles sabem como é que é. Né? Quando o pastor começa lá com o siricanta lá na praia, pronto. Minha igreja, eis que vos falo nesta hora. Pronto, você já sabe quem vai falar, quem vai interpretar, o que vai ser dito. Irmãos, pelo amor de Deus, será que isso vem do Espírito Santo? Um negócio tão programado assim, né? Tão controlado assim, dentro dos moldes ali da Maranata. Então, eu acredito que ele realmente atirou para tudo quanto é lado, e, por fim, ele veio cobrar dos membros. Os membros não estão mandando o tal do link. Na minha época também, o Joaquim deve se lembrar bem disso, a evangelização era da porta da igreja para dentro. Lembra disso, Joaquim? Hein, Saulo? Eles falavam, era da porta da igreja para dentro. Agora eu já vi cantata lá num shopping, lá em Vila Velha, né, aí no Espírito Santo, aí eu vi uma cantata de Natal, no final do ano, num shopping aí em Vitória, aí, não sei que eu conheço bem. E agora eles estão aí tentando aí, né, de tudo quanto é jeito, captar gente para jogar dentro da Arapuca, mas tá difícil, por mais que eles tentem, link,
é fazer seminário, estão usando-se de todos os meios que eles possam imaginar. Tudo que eles acusavam, que eles negavam, que eles renegavam, que eles não gostavam, que eles diziam que era tudo movimento, eles estão fazendo. E vão lá chegar muito mais, mas só eles vão dizer que tudo é obra do Espírito Santo, né? Que tudo foi Deus revelou para o Gedeuti. Olha, é cansativo essas mensagens do Gedeuti, essa IB doida dele. Eu não sei como que tem gente que aguenta assistir esse negócio, ficar ali 1 hora ali assistindo essas coisas. A gente assiste, né? Porque é o jeito, né? Tem que ligar o filtro e assistir, porque realmente não tem nada que aproveite ali. Joaquim, e os 687 mil? São 687 mil membros? Eu desconfio que eles compraram um pacote de inscritos. Porque há poucos dias tinha 200 e poucos mil inscritos. Só saiu gente. Só saiu gente. E todo dia chega notícia nova, recado novo, que só saiu gente. Estão vendendo propriedade. E saiu, e aí a última vez que eu vi estava 398 mil. Pulou para 687 mil. Eu acho que eles estão combinados aí com alguns artistas, como é que faz para comprar link. Comprar inscrito. Que tem como, tá, pastor Sol? Tem como, tá? Só para você ver que o negócio é tão fake que um canal com 687 mil dá 20 mil visualização e não tem nenhum comentário. Nenhum comentário. Você pode olhar lá agora, se tiver lá 60, 70 comentários, 20 mil visualização, com 680, quase 700 mil inscritos, você vê que tem uma coisa errada. Você vê que tem uma coisa errada. E isso aí não é mérito, não. É demérito. É demérito. Porque Judeti, ele é arrogante, a arrogância do Judeti, que eu estou falando de você, arrogante Judeti, eu conheço, eu convivi, eu sei quem é, eu já tive na casa. Sabe? Se ele quiser que eu descreva aqui o que tem na sala dele, eu descrevo. Então, o que acontece? A arrogância dele é dizer que quando eles viessem a público trazer a mensagem revelada, eles tinham que ter 3, 4 cultos por dia. Hoje o povo da Maranata tem vergonha de falar que é da Maranata. Tem vergonha. Tem vergonha. Eu atendi um rapaz esses dias, ele é de uma região, a gente pode estar falando, porque senão eles gostam de ficar perseguindo, né? Entendeu? O irmão, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Entendeu? E eu falo para você, irmão, eu tô com você, não aguento mais, mas eu tô fazendo oração, se tiver oração contrária, eu tô fazendo. Tô pedindo 120 anos para esse homem, para ele acabar de destruir o que ele construiu. Então, é mentira, é fake, e na hora de visualização só dá 20 mil, porque segundo um diácono, o pastor liga para o diácono e fala assim, ó, pega o celular dos filhos, da esposa, de quem está dentro de casa e liga. Então as crianças na hora não podem ver celular, porque tem que colocar para dar visualização. Então você pega 20 mil, você divide pelo mínimo por 3. Talvez 10 mil pessoas. Perdeu. Essa brincadeira de Judeti, ficar processando todo mundo, derrubando canal, ele só andou para trás. Ele só provou para a sociedade capixaba, que nasceu aqui, que eles não têm nada de cristão, eles não têm nada de evangélico, eles não têm brilho de Cristo, entendeu? Aqui, ó, eu vou, ó, rogo-vos, pois, o apóstolo Paulo falando em Efésios 4, ó, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Aí você pega um pastor da Maranata, digno de vocação que foi chamado, aí você vai lá, aí você vai no versículo seguinte, no 2, com toda a humildade, a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Cadê Judeti? Cadê Judeti? Cadê Isaías Diniz? Olha o ministério de Paulo, hein? Então não vale nada, gente, tem 1 milhão de inscritos e 2 milhões de inscritos. Entendeu? Bonito é o canal lá do nosso irmão lá que também briga lá com os TJ lá do Osmanito Torres, que tem tem mais de 1 milhão de visualização. 1 milhão de visualização. Que todo mundo quer saber. E não vai demorar muito, pastor Sola, que o canal do senhor, o canal do
dos caídos, né, que eles falam, né? Vai ser motivo de estudo, porque nós estamos tendo mais visualização que eles, porque nós temos 20 e poucos mil no canal, num grupo de Facebook, 18 mil e pouco no outro, 10 mil no outro, 10 mil Desperta Crente. Nós temos aí, no mínimo, por baixo, mal, 70 mil pessoas ouvindo a gente diariamente. Por isso, pastor Solo, que o Judeti entrou com o Facebook para tirar nossa página do ar, entrou no Facebook para tentar bloquear a gente, processou a gente, porque eles têm medo da verdade, eles estão escondendo dos membros quem eles são. Joaquim, você ainda esqueceu que tem o Sadraque da Religião Certa, o canal Religião Certa, que tem quase 40 mil inscritos, salvo engano. Quase, parece que a última vez que eu vi, parece que tinha 35, 37 mil inscritos. Parabéns, inclusive, ao Sadraque, tá? O Sadraque, que coisa impressionante, ele é um fenômeno, não é? Não, a gente tem que depois estudar estudar como é que ele realmente... O jeito de falar, ele traz a pessoa para ouvir ele, tá? E toda vez que eu não sei se eu estou sabendo, toda vez que cita um nome, por exemplo, eu sou administrador do ICM, buscando a revelação. Se ele citar lá, aparece eu lá. Se o senhor citar meu nome no YouTube, só citou você no YouTube. Parece para mim. Entendi. O pessoal escrevendo no canal Manaim do senhor, aí aparece Manaim, aí o YouTube entende que é o Manaim lá do Rádio Manaim. Mas olha, Joaquim, eu até nem ia falar do Sadraque, não, né? Para poder não chamar muito a atenção de Gedeuti, porque eu acho que Gedeuti ainda não viu o canal do Sadraque, porque no dia que ele vê, o alcance que o Sadraque está tendo, né? O alcance que ele está tendo nos vídeos, se você olhar os shorts dele, assim, é muita visualização. Quer dizer, ele está tendo uma projeção enorme. E ele põe lá a foto do Gedeuti, faz tudo direitinho lá, fala do Gedeuti abertamente, é interessante, né? Então, até você que não conhece o canal A Religião Certa, dá uma olhadinha lá, veja os vídeos que o Sadraque fez, que são muito interessantes. Roseli, você ia falar? Só uma coisinha aqui, só para complementar aqui, Joaquim, ó, agora são 19 horas e 58 minutos, hoje é domingo, e a EB doida hoje do Gedeuti, só para você ter uma ideia, eu estou com o celular aqui na mão. Ele está com 685 mil inscritos. Agora, quase 685 mil inscritos. Aparece aqui. 45 comentários e tem 35 mil visualizações. Então, mais ou menos, fazendo as contas de cabeça aqui, 30 mil de 600 é 5%. Você pode dividir por 4 isso aí, tá? Pois é 5% de visualização. E desses 35 mil, quem garante que assiste tudo também, né? E quem garante que se a pessoa não liga lá, só para deixar ligado lá também, nem presta atenção em nada. Porque, olha, realmente, ainda acho muito ter 35 mil pessoas assistindo essas mensagens, escutando essas mensagens do Gedeuti. O Josias lá, fica rindo lá, umas bobagens, sabe? Ele fica lá só rindo lá, e não sei o quê, repetindo o que o Gedeuti fala. Parece que esse papagaio de pirata. Olha, é tudo muito assim, nossa, é ridículo, viu? Fala, assim, um detalhe. Para nós que fomos escravos do Gedeuti, fomos escravos dele, quando nós não somos, a gente sabe que quando falava era uma revelação de Deus, todo mundo corria para cumprir. Era ou não era, pastor Saulo? Exatamente. Então, se tem 687 mil pessoas, era para ter no mínimo a metade tá vendo, porque talvez a outra metade está trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, você vê que tem mentira no negócio. Tem mentira no negócio. E o Gedeuti, ele é jogador. O Gedeuti é jogador, gente. E nasceu jogando. Né? Então, o que acontece? Você pode notar que quando eles abrem a EBD, as EB doida, né? Eles começam. Colocou o irmão da Rússia. Aí vem o irmão todo barbudo da Rússia. Lá na Rússia, então, é o irmão todo barbudo. Eu vi. Não é da Maranata. O irmão da Venezuela. Enfim, da Venezuela.
Aí, irmão da Inglaterra, irmão da Inglaterra. Vai dizer o seguinte, eu estou no mundo todo. Isso é mentira. Irmãos, isso é mentira. Eu tenho provas que a Espanha inteira não dá 500 euros de Disney. A Espanha inteira. Então, é mentira que eles estão com esse pompa toda. A Itália, estão todos irregulares na Itália. Todo irregular na Itália. Eles não ganham nada mais. Porque agora, o Juretti, ele abriu guerra, não é contra Pastor Saulo, Roseli, Canal, Joaquim, nada. Ele abriu guerra contra Deus. Eu falo isso, Pastor Saulo, porque ele está... nós estamos recolhendo na estrada os cacos de Juretti, que Juretti deixou. E são muitos cacos. São muitos cacos. São histórias das piores possíveis. As piores possíveis. Sabe? Tem irmão aqui, ó, que viajou com um pastor de YouTube do Juretti aí, ó, que a gente tem que evitar nome, porque esse pessoal é covarde, eles não conseguem falar na cara. Estou falando isso, pastor Saulo, que a gente tem que preservar, né, as pessoas. O cara era Maranata roxo. No dia que ele viajou, na outra semana, ele pediu o desligamento da Maranata. O rapaz, o cara dá aula no Manaim, o cara não é crente não, filho. O cara não é crente não, ele dá aula no Manaim, não é crente. Abandonou. Pena que eu não posso falar o nome para preservar, entendeu? Joaquim, você falou aqui, deixa eu só retomar aqui, porque eu ainda vou tratar de 2 temas só, para a gente encerrar. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, até por dever de justiça, a gente tem que ser realista, né? De fato, em qualquer canal de YouTube, o número de inscritos, eu já disse isso, obviamente, não é aquele número de pessoas que estão ali acompanhando ali o trabalho. Então, é muito normal mesmo que você tenha um número, talvez aí de 10% de número de inscritos de pessoas que realmente estão ali assistindo os vídeos. Isso é muito normal, isso é em qualquer canal, né? Mesmo que não seja um canal de religião. Então, a gente sabe disso, e eu, por dever de justiça, eu até preciso dizer isso. Agora, tem o detalhe que Joaquim falou, que é muito interessante, porque no caso da Maranata, né, as pessoas ali, eles são obedientes. A primeira aula de Manaim que eles participam é obedecer. Então, eles têm que obedecer. Ora, se estes 685 mil, né, corrigindo o Gedeuti aqui, se são 685 mil pessoas ligadas à Maranata, membros ou frequentadores, ou pessoas que já têm alguma ligação com a Igreja Maranata, diante de uma orientação, que essas orientações, elas são passadas como se fossem orientações de Deus. Você não cumprir é quase que pecar. Deus está mandando você fazer uma coisa, você não faz, você está pecando. Eles colocam isso para que a pessoa sinta que se ele não obedecer aquilo que eles passam, eles estão pecando contra Deus. Então, quer dizer, com esse tipo de ensinamento, obviamente a gente esperava que se tem 685 mil pessoas ligadas à Maranata, diante dessa insistência deles, né, deveria ter um número bem, pelo menos maior do que aquilo que nós estamos acostumados, né? Talvez aí, pelo menos, como o Joaquim falou aí, quem sabe aí uns 50% pelo menos, né? Considerando que nós temos crianças, nós temos pessoas, né, às vezes, com mais idade, que não tem muita facilidade com o telefone. Eu até nem sei também, né, talvez as pessoas estejam até na própria igreja assistindo o satélite, aí não estão ligando o telefone. Então, pode ter essas questões. Não sei como é que funciona, né? Até um irmão outro dia falou no comentário, explicou alguma coisa dessa no comentário, que ele disse que conhece, mas eu não sei exatamente como é que funciona, né? Mas assim, eu realmente desconfio que esses 685 mil aí tá só fazendo confusão na cabeça de Gedeuti. Mas olha só, antes de nós falarmos da caça às bruxas, eu quero falar então dos guardas da cidade. Por quê? Né? Porque os guardas da cidade são os líderes religiosos, são os ex-membros, né? O Gilson falou que guardas da cidade são os líderes religiosos, que vão espancar as pessoas, né, que não subirem no arrebatamento da 4ª trombeta. Mas também os guardas da cidade são referências a nós e também
ao pastor Anchieta Carvalho. Eu vou repetir aqui exatamente o que ele falou, tá bom? Então, olha só, abre aspas. Só quando ela acordar, a igreja que ficou, né, aquela noiva lá de Cantares, que até hoje ele não explicou como é que existe, entendeu? Uma personagem fazendo o papel de duas pessoas, né? Deve ser uma coisa assim meio esquizofrênica, né? Mas enfim, então só quando ela acordar, que é a noiva transformada lá já infiel do capítulo 5. Só quando ela acordar, o noivo já tinha ido embora. Foi embora. A igreja já partiu. O que ela vai procurar? Então, essa igreja que vai ficar, o que ela vai procurar? Vai procurar os guardas. Aqueles que falaram mal da obra. Então, quem é que são os guardas aqui hoje? Os guardas somos nós. Uma hora os guardas são os líderes, outra hora é o Anchieta, mas desta vez os guardas somos nós, são aqueles que falaram mal da obra, porque o Anchieta não fala mal da Maranata porque ele também acha que é pecado, né? Ele acha que ser santo, então, né, você não pode fazer uma crítica a uma seita que está realmente trazendo prejuízo à vida das pessoas e que ele próprio, né, ajudou a arrastar aí muitas pessoas lá para dentro. Mas, enfim, a gente respeita, mas eu não posso concordar com isso, né? Então ele diz assim, ó, a igreja que ficou vai procurar os guardas, aqueles que falaram mal da obra, aqueles que estiveram no nosso meio. Ele vai procurar eles. O que eles vão responder, né? Nós, os guardas, né? Espancar, tirar o manto. Então, olha só, nós não vamos ser arrebatados, viu, Joaquim, Roseli? Nós não vamos ser arrebatados e nós vamos ficar aqui para espancar os membros da Maranata que não forem arrebatados. Meu Deus do céu, é uma coisa impressionante. Me perdoe, os irmãos, mas é muita criatividade. Então, espancar, tirar o manto. Vem cá, que história é essa que você está com esse negócio de igreja, de obra, do Espírito Santo, do poder do sangue de Jesus? Então nós vamos espancar as pessoas e vamos dizer, olha, que história é essa de sangue de Jesus? Meu Pai do céu. Olha, só Gedeuti mesmo, que a gente tem que ter muita paciência, né? Aí você pergunta, eles têm razão? Né? Eles vão ter razão. Então, os guardas da cidade estão aí te esperando para te dizer isso aí. Então, aí agora ele faz teologia. A Ruth, né? Os irmãos. Nós vamos ficar aqui para espancar os membros da Maranata. E ele diz assim: olha só, tá vendo? Então, olha só como isso aí é discurso de ódio, né? Como isso é discurso de ódio, como ele está jogando os membros contra nós, né? Dizendo assim que nós somos realmente aliados aos anticristos e vamos ficar aqui para espancar as pessoas, né? Vem cá, que história é essa? Que negócio é esse de obra do Espírito Santo? E nós ainda vamos, né, brincar com a cara das pessoas ainda. Então, os guardas da cidade aí te esperando para te dizer isso aí. É o mundo que vai ficar. Então, vejam só a que ponto que chega, a meu ver, a minha opinião. A meu ver, isso aí é um discurso de ódio. O que vocês acham? É uma impressão minha ou não é isso? Roseli, o que você diz? Bom, primeiro que ele distorceu totalmente o livro de Cantares, né? Gedeuti criou o Inventares, né? Inventares de Gedeuti. E tem um ano que ele está inventando um monte de coisa. Por exemplo, essa história dos guardas. Os guardas, os sentinelas da cidade, aparecem, eu acho, umas 2 vezes, uns 4 versículos aí, e ele deu um peso enorme, né? Ele deu, assim, jogou assim, um holofote bem forte em cima desses guardas aí. Tem 1 ano já. E falando esse negócio de guarda, gente, sabe, é uma coisa assim. Ele pega uma palavrinha lá, porque, né, a mulher lá, uma hora que tá com o cabelo lá, com o negócio do orvalho, molhou o cabelo, molhou o corpo, não sei, não lembro bem. Aí fala que, não, porque o Mas quem ficou com o cabelo molhado de orvalho não foi nem a mulher, foi o noivo. Foi o noivo, é isso mesmo. O noivo que estava do lado de fora. O noivo que estava do lado de fora com a cabeça molhada de orvalho, ele diz que é a igreja
que tem que ser molhada do orvalho, que é a doutrina que cai na hora do calor. Irmãos, é uma coisa assim que basta a pessoa querer, assim, observar. Pode continuar, Roseli, desculpa. Aí ele fala esse negócio, só existe 2 personagens ali. É ele e ela, né? É a camponesa e lá o amado dela, lá, o namorado dela, Tem as amigas também, aquelas... Aparece a mãe dela também, mas os outros são figurantes. O personagem principal mesmo são os 2, né? O Sentinela é a figuração da história. Mas ele joga uma luz imensa nesse negócio dos guardas, de coisa, de tudo. Aí ele dizer, digo assim, realmente é um absurdo isso. Só tem um personagem feminino, personagem mesmo, né? É ela. Aí ele vem dizer que ela é igreja fiel e infiel. Eu acho que não sei se você conhece aquela novela mexicana, Joaquim, A Usurpadora. Tem a Paulina e a Paola. Tem lá. Eu acho que eu estou assistindo muita novela mexicana e acho que tem 2 ali. Não tem 2, é uma só. Então, Gedeotti, ele inventa, mas ele tenta e enrola, porque sabe que as pessoas que estão ali dentro com ele, ali, os membros, não leem nada, não observam, não passam um filtro ali. Basta você ler. Leia inteirinho o livro de Cantares, do começo ao fim. Você vai ver que é ele e ela só. Aí ele vem com esse monte de coisa e tal. Bom, e se depender do Gedeotti, todo mundo vai ficar, né? Né, Joaquim? Eu, você, o Paulo, o Anchieta vai ser o primeiro. Ele briga com o Maduro, briga com o Gilson, briga com o Josias, briga com todo mundo, só ele vai subir. Ah, sim, o Anchieta vai ser o primeiro que vai ficar. Porque o Anchieta defraudou o coração do Gedeotti. A gente tem que ver, nossa, ele podia imaginar tudo dessa vida, mas se o Anchieta fosse sair do sistema, ele nunca ia imaginar. Pode falar, João. Um pouco antes, nós estamos falando da doutrina, mas um pouco antes, ele teve ainda uma participação de uma mãe e de uma filha. Não sei se você chegou a ver, professor. Amante e filha? Uma mãe e uma filha. Não, essa parte eu não vi, não. Então, não, mas porque eu peguei lá no início que eu queria pegar alguma coisa, né? Aí eles perguntaram, né, no sentido profético, o que significa, né? Entendeu? Inclusive, tem uns irmãos no Facebook falando que é profetitica. Não é profético, não. É profetitica. Né? Que aqui em Minas, titica de galinha, sabe o que é, né? É profetitica. Né? Aí ela falou assim, ó, a irmã diz assim, ó, quem não serve a doutrina não sairá com quem não serve a doutrina e não professa a nossa mesma fé, não sairá com a igreja fiel. Entendeu? Aí a filha dela falou assim, ó, não tem compromisso, não mostra sinais de conversão. Aí eu vou perguntar agora para a irmã, coitada. Irmã, me perdoe. Mas a senhora conhece a liderança da Maranata? A senhora é do interior, procura lá, ó, Igreja Cristã Maranata, corrupção, vê lá, Contém Brasil, entendeu? Vê lá, mala de remédio, entendeu? Procura Cavaleiro Veloz, entendeu? Gente, é questão de abrir e ler. Vocês não podem ir para o inferno achando que chegando para o céu. Vocês estão no ônibus errado. Vocês estão no ônibus que vai para o Nordeste, batendo palma, gritando que a salva é fiel, e vai cair lá no mar, lá, ó. Estão descendo para o sul do país. Vocês estão no caminho contrário. E o Judetti sabe disso, o Gilson sabe disso, o Josias sabe disso, mas eles mentem porque eles ganham para mentir. Entendeu? E outra coisa, professor, tem um monte de pastor aí que eles têm uma relação societária e um monte de negócio, eles não têm como largar o negócio, não. O negócio é bom, rapaz. Bom, gente, então agora vamos à caça às bruxas. Caça às bruxas. Vejam só. E as bruxas são os pastores da Igreja Maranata que não ligam o satélite. Vejam só isso. Eu vou repetir as palavras de Gedeotti. Preste bastante atenção, Joaquim. Ele disse assim, nós temos estados aqui que não explicam. E ele explica muita coisa, né? Mas eu acho interessante, até um comentário rápido aqui, interessante
porque ele não fala diretamente com esses pastores, mas ele traz isso para a rede nacional, ele quer expor essas pessoas. É a impressão que eu tenho. Ele quer expor esses pastores a uma situação de vexame, de ridículo em rede nacional. Então, vou lá. Nós temos estados aqui que não explicam. E nós queremos uma explicação. Então, agora ele vai na escola bíblica e quer uma explicação. Ora, é só pegar o telefone. Será que ele não sabe o telefone dos pastores dele? Será que eles não têm? Não tem mais, não, aquela listinha de quem são os pastores? Ele falou que membro do presbitério são só os pastores, viu? São só os pastor que é membro do presbitério. Né? Agora, os membros, ele não tem o telefone dos pastores para pedir uma explicação. Aí ele diz assim, ó, por que Alagoas tem 3 igrejas que não fizeram parte da escola bíblica dominical? Alagoas, 3 igrejas não ligaram o satélite. Aí ele continua, por que em Minas Gerais também é o mesmo número? Em Minas Gerais, mais 3 pastores. Aí eu gosto do mineiro, porque, né, mineiro é corajoso, né? Mineiro é corajoso, olha só. Também não ligaram o satélite. E também não explicaram nada e não deram satisfação para a Gedeuti. Por que quem... Aí agora vem os pernambucanos aqui, ó. Por que em Pernambuco, parabéns, Pernambuco, 4 igrejas em Pernambuco não ligaram o satélite. Onde é que estão esses pastores? Agora, se Gedeuti não sabe onde estão esses pastores, ele acha que alguém mais vai saber, os membros vão saber. Ora, quem tem que saber é ele, que é o presidente, que manda em tudo, e que tem lá uma pessoa para cuidar da administração, que tem cadastro de todos os pastores, que tem telefone de todos os pastores. Então, ele não sabe onde estão esses pastores. Nós queremos conhecê-los. Eu fiquei impressionado com essa frase. Nós queremos conhecê-los, ou seja, ele não conhece os seus pastores, né? Ele não conhece, ele quer conhecer os pastores machos, né? Aqueles machos, né? Que diz, não vou ligar o satélite, né? E eu tô querendo ver, viu, Joaquim? Eu tô querendo ver a hora que vai ter um bando de macho, né? Um bando de macho que vai reunir uma região toda e vai dizer assim, olha, acabou, não tem mais satélite e tem mais, cortar aqui, ó. Gedeuti não manda mais aqui, não. Se quiser, entra na justiça. Eles não gostam de justiça? Quem sabe até arruma coisa melhor. Quem sabe arruma coisa melhor para o pastor Isaías Diniz fazer, não é? Arruma coisa melhor do que ficar perseguindo canal de YouTube, né? Então vai tratar de enfrentar para tomar a igreja dos membros que pagaram, que são os doadores, os membros. Essas igrejas existem porque os membros entregaram dinheiro ali, entendeu? Então eu quero ver a hora que vai juntar um bando de macho nessa igreja, pastor macho mesmo, que vai dizer o seguinte, ó, acabou, ó, coordenação, juntou todo mundo aqui, fechamos aqui, entendeu? Cortamos relação agora com Gedeuti e fica lá. Ah, Gedeuti, e outra, nós somos machos, não manda ninguém aqui para poder querer pegar o púlpito, não, que não vai dar certo, não, né? Vai ter que entrar na justiça, arrumar serviço para o pastor Isaías Diniz. Deve ser. Aí ele continua dizendo aqui, ó, onde é que estão esses pastores? Nós queremos conhecê-los. Queremos saber se ele tem outra obra. Ou seja, tem pastores na Maranata que já não querem mais saber dessa obra de Gedeuti, né? Só falta eles realmente tomarem posição mesmo, né? Queremos saber se eles têm outra obra. Nós queremos saber também por que as igrejas estão respondendo por isso, eles estão pedindo, estão reclamando. Então tem os denunciantes, né? Tem aquelas pessoas que estão ali, né? Pastor, né? Às vezes é até o diácono que quer o lugar do pastor, né? É cobra comendo cobra, né? Aí fica ali, bonzinho, pastor não ligou, pega lá, ó, manda um e-mailzinho lá para Gedeuti, lá para denunciar. Aí ele está dizendo que as pessoas estão reclamando. Não, são aquelas pessoas que querem lugar, né? Que querem aí, são essas pessoas que estão ali e, de fato, não estão compromissadas nem com o pastor que está cuidando delas, né? De verdade. Mas vamos lá, queremos saber também porque essas pessoas estão respondendo, estão pedindo, estão reclamando. E alguns até abrem o satélite. Olha só, agora aqui é que ficou bom, ó.
Alguns até abrem o satélite e vão para o lado de fora para conversar com o diácono. Então, o que ele está dizendo? As pessoas estão ligando o satélite para poder constar lá no presbitério que a igreja está conectada, mas as pessoas estão ficando do lado de fora da igreja batendo papo e deixa lá o satélite ligado lá, né? Porque vai que alguém chama, estamos aqui. Ou seja, né, é um enganando o outro. Né? É como disse Gedeuti um dia, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Irmãos, isso aí é uma brincadeira, né? O próprio Gedeuti sabe que as pessoas não querem satélite, não aguentam mais aquela EBD dele, né? Muitos não querem mais ligar, e quem liga e vai para lá de fora para conversar, né? Eles não sabem nem organizar uma reunião na escola bíblica, não sabem botar 3 pessoas num canto, 5 no outro. Aí ele diz, não tem governo. Isso não vai poder continuar sendo assim. Então ele está dizendo, isso não vai poder continuar sendo assim. O que você vai fazer então, Gedeuti? O que você vai fazer? Né? Você vai lá cortar a cabeça dessas pessoas? Né? Cuidado, né? Que você pode, como eu falei, pode encontrar uns pastores aí que realmente resolvam dizer, olha só, né? Não é bem assim, não. Não pode ser uma pessoa mandando em tudo aqui, não. Essa igreja aqui, ela é constituída por pessoas que nós trabalhamos, nós evangelizamos, estão fazendo suas doações. Não pode chegar aqui assim, desse jeito, metendo o pé na porta, não. Uma hora vai acontecer isso, eu estou acreditando, porque do jeito que a coisa tá. Mas, enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Roseli. Bem corajoso, né? Esses pastores foram bem corajosos, né? Deram o primeiro passo para depois, eu acredito que futuramente vão se desligar da Maranata, porque o Gedeuti ele já está com os nomes ali, ele já está ali, porque hoje em dia é rápido, né? Se tiver um ungido, então, aí ele fala, opa, o pastor não ligou, aí que ele vai fazer, opa, que bom, hoje ele já manda lá, porque ele já fica no lugar do pastor, já disciplina, ele já fica no lugar do pastor. Agora, o que analisando, é uma atitude corajosa? É. Mas tem uma passagem que todo mundo conhece que diz assim: não se coloca remendo de pano novo num vestido velho. Não se coloca vinho novo num odre velho. Então não adianta eles quererem, não, vai ficar aqui, eu vou tentar aqui melhorar esse negócio e quem sabe a gente dá, né? Não adianta. Só se você quer provar mesmo um bom vinho, tem que sair desse lugar, tem que deixar isso aqui começar do zero, tudo de novo, tem que zerar o velocímetro aí, e começar tudo de novo. Não adianta querer ser pastor daquela turma ali, né? Não, a gente só desliga o satélite, eu vou ter autonomia aqui da igreja, vou aqui dar um golpe no Gedeuti, eu vou me tornar independente do presbitério. E não adianta, os membros vão ficar ali com esse pastor aí que não sabe nada de nada. Ele vai ter uma autonomia ali dentro? Vai ter uma autonomia. Espero que depois ele se desligue e, se ele continuar sendo pastor daquela turma ali, daqueles membros ali, que ele tenha humildade para começar tudo do zero. Ele tem que reaprender, porque nada que ele aprendeu na Maranata vai aproveitar para alguma coisa. Saiu daquele sistema, olha, vai ter que trazer um bom conteúdo, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que conhecer, se desintoxicar de todas essas doutrinas, porque para ficar numa igreja com as mesmas doutrinas da Maranata, só que desligando o satélite, é o mesmo. Isso aí, para mim, fica ali dentro. Não, mas o pastor desliga agora o satélite, mas fica lá consultando, fica lá musiricando lá na praia do mesmo jeito, com aqueles papelzinhos, com aqueles negócios todos. Isso aí não vai levar a nada, né? Mas já deram pelo menos o primeiro passo, já é alguma coisa. Mas como diz o Sol, se é macho de verdade, vou dizer, é sair da igreja Maranata, é se desintoxicar disso tudo, e outra, é ir para as redes sociais e denunciar essa seita. Olha, agora sim, é tentar ir para as redes sociais, ir atrás das pessoas que ele levou lá para dentro e falar, olha, isso aqui é um engano. Né? Pôr a mão na consciência, ter um pouco de consciência. Eu falo, gente, esses pastores aí, parece que não tem consciência. Sai do buraco e deixa o povo tudo lá dentro, na escuridão. Né? Nós deixamos aqui.
não somos pastor, não somos nada, estamos aqui dando a cara para bater. E eles, com aquela pompa toda, ficam aí, né, exibindo um título que parece que não serve para nada, porque na hora é nós, né, Joaquim? É nós, né? Eu quero Mas, ver... Joaquim, só antes de passar a palavra para você, diga aí também. E aí, o que é? O que você acha que é melhor? Dar o brado de independência ou morte ou simplesmente sair, como a Roseli falou? Diga aí, queremos te ouvir. Sair aí e cuidar da família, primeira coisa, o cara tem que cuidar da família, né? Ele não pode sair para querer ser pastor, não. É um grande negócio. Tem que resgatar a família. Porque eu tenho pastor conhecido meu que os filhos criou, os netos criou e não viu ninguém. Entendeu? A mulher dele era viúva de marido vivo. Viúva de marido vivo, né? Mas o que o senhor falou é que um dia tem pastor pegando a região, fechando a região e entrando na justiça, pegando tudo, porque quem contribui são os irmãos e eles têm direito de fazer isso, sim. Eles têm direito. Eles têm direito. E o senhor está falando agora de sair de dentro da igreja? Tem igreja aqui no Espírito Santo, nas Barbas do Judeti, que sai todo mundo para fora, que o pastor da Liberdade, que é uma cor de cavaleiro que eles têm, cavaleiro, tá? E gente que está do lado do Judeti, entendeu? Que se eu pudesse eu abrir o bico aqui e falava, mas você sabe que a gente não pode estar fazendo isso, né? E sai até a esposa do pastor, sai dentro da igreja. E só ele fica lá dentro com o satélite ligado. Mas se alguém passar na rua, porque aqui em Vila Velha tem muito fura-olho, né? Entendeu? Que alguém passar na rua, tá ligado. Entendeu? Mas tem outro caso também, do cara ligar lá o satélite, mas a televisão não tá ligada. Então, tá todo efeito, o sinal tá lá. Entendeu? E o que mais me chama atenção, pastor Sol, diante de um descalabro religioso desse, é a oração do Josias. Você ouviu a oração dele no final? Não vi. Para que o Senhor traga mais pessoas para conhecer essa obra. Josias, você perdeu o juízo. Você perdeu o juízo. Você está sem juízo, meu filho. Conhecer o que, Josias? Eu te faço um desafio, Josias. Meia hora de Bíblia. Meia hora. Faço um desafio. Nós vamos colocar a plataforma sua e a minha, meia hora de Bíblia. Você vai me explicar que porcaria é essa que você está defendendo e por quê? Porque deve tá rolando muito dinheiro nesse trem. Pois é, irmãos, já chegamos aqui na nossa hora. Agradeço demais, mas em relação a essa questão aí, fica incógnita, né? Realmente, será que... Porque a Roseli falou, e é verdade, se a pessoa não se desintoxicar, mas o problema é que a pessoa que ficou ali 10, 20, 30, 40 anos, aquilo não vai sair de uma hora para outra, né? E mesmo que saia, o que acontece muitas vezes? A pessoa sai, o pastor sai, ele vai começar uma outra coisa, mas com as mesmas bases, com as mesmas doutrinas, com as mesmas práticas. Então, se é para fazer isso fora, né? Então ele pode pensar, ué, por que então eu não posso, então, simplesmente, porque não tem aquelas pessoas que, como diz lá o Diniz Cipreste, né? Que quem falou isso foi o Anchieta Carvalho, né? Que estão só esperando o sonho de Gedeuti se cumprir, né? Estão só esperando aquele sonho de Gedeuti se cumprir. Por quê? Porque eles acham, então, que eles vão tomar as rédeas das coisas e vão fazer diferente. Então, na verdade, cada uma dessas regiões gostariam de fazer as coisas diferentes. Às vezes a pessoa ela quer continuar com aquelas doutrinas, quer continuar com aquelas práticas, mas quer simplesmente fazer algumas coisas diferentes. Então, é nesse sentido que eu estou falando aqui. Pode acontecer de chegar uma hora de um grupo de pastores que simplesmente não querem mais esse jugo de Gedeuti. Eles querem continuar lá com Maranata, com aquelas coisas todas lá, e eles podem fechar lá um acordo lá, fechar a região e dizer assim, olha, Gedeuti aqui não manda mais, e continuar lá com aquelas doutrinas. Então, eu não estou fazendo nenhum tipo de avaliação se vão fazer uma coisa boa ou ruim, que o ideal mesmo, como a Roseli mesmo falou, o ideal mesmo é a pessoa se desintoxicar, fazer um tratamento, né? Um tratamento, inclusive, até para poder diminuir a soberba, diminuir a arrogância, diminuir a prepotência, entender que é uma pessoa comum, né? Que precisa de aprender, que precisa se dedicar, que a teologia não é, né, esse demônio que Gedeuti fala, que eles precisam realmente estudar um pouquinho a Bíblia, mas são coisas que
a gente tem que ficar aí acompanhando para ver o que vai acontecer. Mas não posso deixar aqui de dar os meus parabéns, pelo menos àqueles que estão dizendo o seguinte: olha, Gedeuti, né? Aqui não, né? Quem sabe aí alguma coisa não está mudando, não é? Mas, irmãos, apenas as nossas palavras finais aqui. Roseli e Joaquim, um minutinho só para a gente encerrar. Bom, primeiro só agradecer aqui a oportunidade de a gente estar junto, né, Joaquim? E dizer que, olha, graças a Deus, que nós não dependemos do Gedeuti para sermos arrebatados, né? Se a gente ainda estiver vivo, na ocasião do arrebatamento da igreja, graças a Deus que nós não dependemos do Gedeuti. Graças a Deus que a nossa salvação é em Cristo Jesus e que nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é suficiente. Nós não precisamos dessas doutrinas da quinta medida, da quarta medida, do quimerismo, que mais? Do jejum dormindo. Tem aí um rol de doutrinas que não tem amparo bíblico nenhum. Né? Então, graças a Deus que hoje nós estamos na dependência do Senhor Jesus, cremos no Senhor Jesus, e nós não precisamos da placa da seita Maranata para sermos arrebatados. Viu, Gedeuti? E eu vou deixar aqui um recado para o Gedeuti. Desejo muita saúde para ele. Eu quero que ele viva assim como disse o Joaquim, mais uns 10 anos, 15, 20 anos, que viva muito mesmo, porque ele tem que ser o último a apagar a luz. Tá bom? Fique na paz, irmãos. Abençoe todo mundo aí, que Deus abençoe. Joaquim? E se ainda depois dessa conversa que nós tivemos aqui, as pessoas acharem que nós estamos atacando a Maranata, eu peço para os irmãos fazer um exame, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O fruto do Espírito. Eu que estou falando, não. Está em Efésios 5, capítulo 9. O fruto do Espírito. Então, se você achou na escola dominical de hoje bondade, justiça e verdade, você está no lugar certo e nós estamos errados. Entendeu? Tenha uma boa noite, que Deus abençoe sua família. Fuja da Maranata. Sai dela, povo meu. Muito bem, meus irmãos, eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Desejo que Deus abençoe a todos, todas as famílias, todas as casas e, na medida do possível, né, este formato, se for aprovado, né, se a gente perceber que deu, né, que realmente está correspondendo àquilo que pode trazer alguma contribuição, a gente continua, né, Joaquim? Né, Roseli? Amém. Inclusive, para comentar embaixo se está gostando do formato. Isso, coloquem no comentário, acha que assim fica melhor, porque para mim é bom, porque dá muito menos trabalho. E aí eu também divido aqui com os irmãos, né, apenas os nossos pensamentos, porque como disse o Djalma na última vez, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, a gente pode estar errado, até mesmo quando o Joaquim fala, o fulano está mentindo, ora, isso é a nossa percepção, né? Agora, se está falando a verdade, traz aí a prova, né, Joaquim? Né? Mostra aí que realmente é verdade, e se mostrar, a gente reconhece, até pede perdão, né, Joaquim? Igual a irmã Rosine falou, tem que ter a cópia fiel. É fiel, tem que ter a cópia tem que ser fiel, tem que ser carimbado. Tá bom. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.